O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe observaremos os movimentos das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Coluna aberta. Premier do Paquistão dissolve parlamento e convoca novas eleições. Pois é, meu caro Matias, né? Primeiro, lembrando para os nossos ouvintes, assim, a definição clássica de Oriente Médio, né, ela não inclui Paquistão, Afeganistão e o norte da África. Porém, existe a definição mais contemporânea, a definição, né, de o grande Oriente Médio, usada muito na política externa dos Estados Unidos, e a gente usa ela aqui para roubar, para poder colocar todos os temas no programa, né? Porque vocês são tudo uns tarados que gosta de programa gigante, então a gente se empolgou também. Então, Paquistão e Afeganistão estão aqui, mesmo não sendo oficialmente do Oriente Médio. E começando pela crise do Paquistão, né? Por quê? Porque nas 2 últimas semanas nós comentamos que o premier Imran Khan, ele iria enfrentar um voto de desconfiança, já que ele perdeu parte do seu apoio político e ele enfrentava tanto uma oposição, né, resumindo brevemente, né, mas tanto uma oposição religiosa, né, com alguns movimentos religiosos muçulmanos muito fortes no Paquistão, e também uma oposição secular, afirmando que, olha, o governo do Imran Khan é um governo que está ineficiente na economia, é um governo corrupto, especialmente. Ele está lá no Pandora Papers e tudo mais, tem corrupção no governo. E ele também fala que parte dessa oposição é agitada, é coordenada pelos Estados Unidos, pelo fato de que o Paquistão, né, hoje é um dos principais aliados da China. Né? A China, inclusive, tem muitos investimentos no Paquistão. As principais obras de infraestrutura chinesa fora da China são no Paquistão. O Paquistão é uma espécie de, entre aspas, antecessor da nova Rota da Seda, né? Já que a China usa a estrutura portuária no Paquistão como um corredor de exportação, porque consegue exportar diretamente no Índico sem precisar contornar ali todo o Sudeste Asiático e o subcontinente indiano. Né? Um grande atalho. Então, feito esse resumo, qual foi a decisão do Imran Khan no domingo? Ele falou, quer saber? O povo me adora, na cabeça dele, pelo menos. Né? O povo me adora, eu sou o craque do cricket. Né? Na época, o Matias fez uma pequena biografia do cricket dele. Né? A gente já comparou aqui, é mais ou menos o Ronaldinho, presidente do Paquistão, né? Só que no caso do cricket. Então o povo me adora, eu sou uma pessoa que tem muito prestígio, então eu vou dissolver o parlamento, evito o voto de desconfiança, convoco novas eleições, e aí nessas eleições eu vou usar o meu prestígio popular, vou fazer campanha para eventualmente ser eleito com maioria do parlamento e não passar por essas preocupações. Esse foi o cálculo político dele no domingo. Então ele virou para o presidente, o Arif Alvi, que é do mesmo partido do Imran Khan, e falou, olha, dissolve o parlamento aí, já que o parlamento não confia em mim mesmo, eu também não confio neles, então vamos pedir novas eleições. Aí, no próprio domingo, nós tivemos um discurso televisionado do Imran Khan, dizendo que convocaremos o povo, vamos organizar novas eleições para deixar a nação decidir. A oposição falou, olha, isso daí é uma tentativa de golpe, ele está dissolvendo o parlamento sem passar pelos trâmites legais de dissolução do parlamento, porque o parlamento que dissolve a si mesmo. Né? O presidente dissolver o parlamento só num caso de emergência. O governo falou, não, a gente vai realizar todos os trâmites normais. Então, eleições daqui a, no mínimo, 90 dias, que é o prazo constitucional, né? O gabinete também vai ser dissolvido, eu vou virar primeiro-ministro interinamente, tá? Então, não tem nada de golpe, não tem nada... E aí virou uma discussão constitucional, né? A oposição, tanto a oposição religiosa quanto a oposição secular, falaram, olha, isso daí tá errado, isso é inconstitucional. O vice-procurador-geral do país renunciou ao cargo, dizendo que o que aconteceu só pode ser esperado num governo de um ditador, tá? Segundo a Reuters. E aí nós tivemos a judicialização dessa decisão. Tá? Então, repito, o cálculo do Imran Khan foi, vou pedir a dissolução do parlamento,
evito o voto de desconfiança e convoco novas eleições. Se eu perder as novas eleições, tudo bem. Aí, pelo menos, não passei pelo voto de desconfiança, porque o voto de desconfiança também poderia implicar em outras consequências políticas. E o que aconteceu, então? Ontem, quinta-feira, dia 7, a Suprema Corte paquistanesa afirmou que a dissolução do parlamento foi inconstitucional e que o parlamento, então, é mantido e que vai manter a sua agenda prévia. O que isso quer dizer? A agenda do voto de desconfiança contra o Irã Khan. Por quê? Qual foi a alegação, né, da Suprema Corte? Primeiro, vamos lembrar que é uma decisão que tem um caráter político e que forças políticas, tanto do governo quanto da oposição, pressionaram a Suprema Corte, pressionaram os juízes, né? Então não é uma decisão estritamente técnica, talvez, tá? Mas a Suprema Corte alegou justamente que, como o que seria ali o presidente da Comissão de Justiça da Câmara aqui no Brasil, né? Como se o equivalente disso no Paquistão, né? Como o vice do parlamento, que determina a agenda, rejeitou a moção de dissolução do parlamento, ou seja, o próprio parlamento não aceitou votar a sua autodissolução, então a decisão do presidente foi uma decisão inconstitucional porque não passou pelo trâmite legal do parlamento. Porque, segundo a Constituição paquistanesa, que nem eu nem o Matias lemos, não vou nem dizer que não somos especialistas, eu nunca li a Constituição do Paquistão, tá? Pra ser bem sincero. Até porque a gente não é fluente em urdu. Isso, também tem essa. Então, segundo a lei paquistanesa, o presidente pode ordenar a dissolução do parlamento depois que o parlamento vote o assunto, mesmo que não aprove, mas depois que o parlamento pelo menos vote o assunto. O Irã Khan, obviamente, ele quis fazer tudo apressado para atropelar a agenda, para que a dissolução fosse feita antes do voto de desconfiança. Então, em suma, a Suprema Corte disse que a dissolução do parlamento era inconstitucional, que o voto, que a agenda do parlamento vai ser mantida e, consequentemente, ele pode sofrer o voto de desconfiança. E aí, consequentemente, poderemos ter a eventual formação de um novo governo dentro do atual parlamento existente, ou aí sim a convocação de novas eleições, tá? Mas então a gente várias vezes aqui comenta, né, do sistema parlamentarista, de como tem esse tipo de manobra, né, dos cálculos. A gente sempre fala que às vezes no parlamentarismo você ganha, mas não leva às eleições. Então é isso, parlamentarismo is my passion, né, porque sempre rende essas notícias, essas questões, né? Não que, quando eu diz parlamentarismo is my passion, é uma referência aos memes de design is my passion, tá? Antes que alguém ache que é uma declaração mesmo, apenas uma brincadeira. Então, vamos ter, a partir de hoje, sexta-feira, dia 8, né, o voto de desconfiança no Paquistão. Aí, nós vamos fazer um breve giro com algumas notícias até irmos para Israel, onde também estamos com uma crise política, uma possível crise política, devido justamente ao parlamentarismo, né, e a gente já cobriu mais eleições de Israel aqui na existência do Xadrez Herbal do que, não sei, não consigo pensar em nenhum outro parâmetro. Infelizmente... Mais do que presidentes peruanos. Pois é. É uma boa métrica. Infelizmente, no Afeganistão, em uma casa de câmbio em Cabul, tivemos uma explosão à bomba que deixou pelo menos 3 pessoas mortas e 59 pessoas feridas, né? O fato de ter sido numa casa de câmbio muito provavelmente significa que o alvo seriam justamente pessoas que ou estão saindo do país, ou então eventualmente pessoas que estão entrando no país. Fiquei com essa ligeira impressão. No Irã, 2 clérigos foram esfaqueados e morreram em um templo, tá, na cidade de Mashhad, que fica no nordeste do país, tá, no último dia 5 de abril. Tá? Os 2 clérigos eram xiitas e o ataque muito provavelmente foi motivado por grupos sunitas. Era essa a principal crítica. O criminoso ou terrorista se chama Abdulatif Morad, ele tem 21 anos, ele é de origem uzbeque. Tá? Do Irã, nós vamos rapidamente para o Catar, né, já que no final do ano teremos a Copa do Mundo do Catar.
E o que aconteceu? O diretor da segurança da Copa do Mundo, tá? O que seria o general da polícia do Catar, o Abdulaziz Abdullah Al-Ansari, ele deu uma série de declarações essa semana sobre a segurança da Copa do Mundo e avisou que bandeiras do arco-íris serão confiscadas para proteger os fãs. Se um fã levantar a bandeira do arco-íris e as nossas forças de segurança tomarem ela dele, não é porque eu quero tomar a bandeira ou insultá-lo. É porque queremos protegê-lo. Alguém próximo a ele pode querer atacá-lo. Eu não posso garantir o comportamento de todas as pessoas. E eu irei então dizer a ele, por favor, não há necessidade de levantar essa bandeira aqui. Eu vou falar o quê? Né? Olha, a gente não vai tomar a bandeira do arco-íris porque nós queremos ou porque nós somos homofóbicos. É porque os homofóbicos podem querer te bater. Então a gente tá te protegendo dos homofóbicos, veja só. Então, assim, só que aí depois ele acabou meio que se entregando, né? Só pra deixar claro, a nossa fonte, no caso, né? Foi uma entrevista dele na Associated Press, e ele diz, se você quiser demonstrar as suas visões sobre a situação deles, né? Deles, no caso, a população LGBT, demonstrem uma sociedade onde isso será aceita. Nós entendemos que esse homem comprou um ingresso, veio aqui para assistir um jogo, não para uma demonstração política ou algo mais que ele tem em mente. Assista o jogo, isso é bom, mas não venha aqui e insulte toda a sociedade por causa disso. Ele gostaria de falar deixa de viadagem, né? Pois possível. Pois é, e falando ainda, né, sobre o Catar e a proteção, air quotes, a estrangeiros, né? Um caso que ganhou notoriedade no começo do ano, mas que ocorreu em 2021, foi o da mexicana Paola Chietcat, que havia sido contratada justamente, né, pelo comitê organizador da Copa do Mundo do Catar e havia chego a Doha em fevereiro de 2020, mas ela sofreu agressão sexual em meados de 2021 e por conta disso ela acabou sendo condenada a 7 anos de prisão e 100 chibatadas por conta do sexo extraconjugal, de acordo, né, com a lei islâmica. E por conta disso, né, ela acabou, evidentemente, com o apoio, né, do consulado mexicano, deixando o país. O caso, como eu disse anteriormente, chamou muita atenção somente, né, em fevereiro de 2022, mas o caso parece que terá um desfecho, né, porque a causa ainda está aberta, mas ele meio que voltou a estaca zero, né? Já que a Secretaria de Relações Internacionais do México informou, né, que o processo penal foi devolvido ao equivalente à Procuradoria do Catar, né? Então, ela ainda está sendo, né, acusada de sexo extraconjugal, mas o caso meio que voltou a estaca zero, né? E por conta da pressão internacional, provavelmente ela será absolvida. Mas então, uma estrangeira que foi trabalhar na organização do Mundial foi vítima de uma agressão sexual e condenada por isso, enquanto que o agressor está livre. Enfim. Vamos falar o quê? Mas é isso. É o Catar. E... Enfim, né? Lembrando que a gente já falou várias vezes aqui sobre os vários países do Golfo, né? Então, nossas críticas, a gente já falou aqui inclusive da questão de trabalhadores no Catar. Você também já participou de outros conteúdos, outros materiais sobre isso, para quem quiser procurar. Agora não... O Dinheiro em Jogo, participei do podcast do Rodrigo Capello, o inimigo
dos clubes brasileiros. O inimigo da SAF, junto com o Irlan Simões. Nosso querido Irlan Simões, que tem a melhor definição possível. As pessoas não querem um clube empresa, elas querem um sugar daddy. Pois é. Ele tem a melhor definição possível. Mas, enfim, essas são as relações entre futebol e economia, futebol e política, né? Futebol é democracia, futebol é direitos humanos. E falando em direitos humanos, a gente cruza a fronteira Qatari com a Arábia Saudita, né? Já que a Turquia anunciou ontem, dia 7, que vai transferir o julgamento dos suspeitos sauditas pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi para a Arábia Saudita, né? Então, assim, teremos, vai ser servido assim, um amplo rodízio de pizzas, né? Mas com massa ali, talvez uma massa de pão pita, alguma coisa assim. Lembrando, né, o Jamal Khashoggi, um jornalista saudita radicado nos Estados Unidos, crítico da ditadura saudita, foi brutalmente assassinado no consulado saudita em Istambul, né, e há 4 anos atrás. E, muito provavelmente, né, esse assassinato foi sob ordens do Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro do trono saudita e que, na prática, é o mandatário do país. Os suspeitos são, inclusive, parte do aparato de inteligência saudita, e a Turquia seguiu, né, com o caso. Porém, agora, né, afirmou que, como o processo não avançava devido à impossibilidade de aplicar as ordens do tribunal, já que os 26 suspeitos são sauditas e nenhum deles está sob custódia das autoridades turcas, anunciaram que vão acatar, né, o pedido feito pela Arábia Saudita e transferir o processo para o país árabe, né? Então, como eu disse, muito provavelmente teremos aí uma amplitude de pizzas servidas. Espero que eu esteja errado, espero que eu queime a língua, mas duvido muito que seja isso que vai acontecer, né? A ex-noiva do Jamal Khashoggi, inclusive, disse que estava muito triste com essa decisão. Ela disse que é uma decisão política, né? Disse que a Arábia Saudita é um país onde sabemos não haver justiça. Também representantes de organizações de direitos humanos, inclusive representações turcas, condenaram a decisão, né? Então, por exemplo, foi ouvido pela Folha de São Paulo o Erol Onderoglu, representante da Repórteres Sem Fronteiras em Istambul, que falou que essa decisão envia um sinal assustador sobre o respeito que a Turquia concede à liberdade de imprensa. Tá? Então, como eu disse, provavelmente teremos aí um caminho aberto para a impunidade. Vamos agora ao Iêmen, né, cuja guerra, que já dura aí quase uma década, né, pode estar perto de chegar ao fim. Antes do Ramadã, né, a gente repercutiu aqui que nós tivemos o anúncio de uma trégua, tá, na guerra do Iêmen, e ontem, quinta-feira, dia 7, o presidente em exílio do Iêmen, o Abd Rabbuh Mansur Hadi, ele afirmou que vai entregar a sua autoridade, tá, para o Conselho de Segurança Nacional, que é formado por 8 pessoas. Ele, no caso, é o presidente do governo de Sanaa, que é o governo reconhecido pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos, contra os rebeldes hutis do norte. Lembrando que nós temos tanto uma questão sectária no conflito, quanto também questões políticas e econômicas, quanto também questões históricas. Vamos lembrar, o Iêmen... E ideológicas também num passado recente. Isso, né? Porque o Iêmen ele foi unificado tem basicamente 30 anos, e antes disso eram 2 repúblicas, e como você mencionou, uma república era uma república socialista, inclusive, e a outra era ligada aos seus vizinhos árabes, da Península Arábica, melhor dizendo. Então, é um conflito que tem, né, como a gente já mencionou aqui algumas vezes, uma carga histórica também razoável. Então, essa abdicação, né, seria ali uma maneira, né, de abrir caminho, né, para negociações para um fim definitivo da guerra. Já o negociador-chefe pelos hutis, o Mohammed Abdul Salam, disse que essa renúncia é uma farsa,
pois o presidente já não tinha poderes na prática e apenas uma tentativa desesperada de reestruturar os mercenários para forçar uma escalada nas tensões. Tá? Então, qual é a argumentação deles? De que, ao abdicar em nome desse conselho com 8 integrantes, na verdade o que eles estão fazendo é garantir alguma autoridade aos vários grupos anti-Houthis que estavam começando a rachar entre eles. Isso a gente falou no ano passado, quando a gente mencionou que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estavam indo de aliados para ali apoios um pouco distantes, apoiando facções diferentes, especialmente que tinham abordagens diferentes em relação ao conflito. Inclusive, um dos grupos que é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos é o Conselho de Transição do Sul, que é o conselho que fala, olha, a unificação do Iêmen foi uma burrada, a gente tem que separar de novo, tem que voltar ao que era antes, dois países no Iêmen, pronto, acabou. Então, essa é a argumentação, de que em vez de um caminho para a paz, na verdade é um caminho de você consolidar, de você unificar ainda mais, né, os grupos que lutam contra os Houthis. Aí, do Iêmen, nós vamos rapidamente para a Jordânia, onde o príncipe Hamza bin Hussein anunciou que vai renunciar ao seu título de príncipe, já que as suas convicções pessoais não estão alinhadas com os métodos modernos de nossas instituições. Lembrando que ele está em prisão domiciliar desde o ano passado, ele é meio-irmão do rei Abdullah, né? E ele está em prisão domiciliar desde o ano passado por, supostamente, tentar liderar um golpe contra o irmão. Né? Então ele ficou em prisão domiciliar, emitiu uma nota pública pedindo desculpas pela tentativa de golpe e por ter acusado, né, o seu irmão e outras lideranças do país de corrupção e incompetência. E agora ele anuncia que vai renunciar ao seu título de príncipe e ao seu lugar na linha sucessória da Jordânia. Tá? Dizendo que eu permanecerei como sempre fui e sempre vivi como leal à nossa amada Jordânia. Tá? Então, mais um capítulo naquela tentativa de golpe, né, do ano passado, em abril, né, do ano passado. Lembrando que, sob denúncias de corrupção e tudo mais, o rei da Jordânia também está nos Pandora Papers. Né? Ele tem aí cerca de 70, 80 milhões de dólares em offshores pelo mundo e tudo mais. Da Jordânia, vamos rapidamente para o Líbano, onde o vice-primeiro-ministro, o Saed al-Shami, disse que o Banco Central do Líbano está falido e não tem dinheiro. Tá? A gente já comentou aqui, a crise bancária no Líbano é uma crise muito grave. O Líbano como um todo, né, é um país que até a década de 1980 tinha um patamar econômico muito diferente e que desde então, devido a guerras civis, devido à invasão de Israel, à invasão da Síria, devido a conflitos sectários, devido à guerra na Síria depois, né, desde 2011, o Líbano, né, ficou em frangalhos. Também somado com aspectos do país, isso também é afetado pelas sanções contra sírios, né, já que muitos sírios usavam os bancos libaneses como maneira de fugir de sanções contra o seu país. Então o Líbano virou ali um grande, não vou dizer um paraíso fiscal, né, mas o sistema bancário libanês era muito utilizado para propósitos escusos. E agora nós vamos ter uma grande crise da dívida, uma grande crise de liquidez no Líbano em breve e que pode ter né, repercussões muito maiores do que apenas em relação ao Líbano. E pra gente fechar esse bloco, então, vamos até Israel, meu caro Matias, já que Bibi Netanyahu pode voltar. A volta dos que não foram, né? Pois é. O que aconteceu? Vamos lá. Primeiro, duas questões factuais, tá, nessa última semana. Primeiro, no início da semana, 3 palestinos foram mortos num tiroteio com forças policiais israelenses perto de Jenin,
Tá? Segundo as autoridades israelenses, os 3 homens eles estavam se preparando para realizar um ataque terrorista. E o grupo Jihad Islâmica, depois das mortes, confirmou que os homens eram integrantes do grupo e que eram mártires. Tá? Então, basicamente, reivindicou o episódio. E também em Israel, na noite do dia 6 de abril, né, do dia 6 para o dia 7, um homem abriu fogo, atirou, tá, contra várias pessoas na rua Dizengoff, que é uma das ruas mais movimentadas de Tel Aviv, deixou pelo menos 3 pessoas mortas e pelo menos 11 pessoas estão feridas. Tá? O homem fugiu, tá? Ele é de origem, ele é palestino, de 28 anos, chamado Haad Hazen, tá? E ele conseguiu fugir e depois foi morto pelas forças policiais israelenses. Tá? Até o momento, nenhum grupo terrorista reivindicou o ataque. Porém, tanto a Jihad Islâmica quanto o Hamas elogiaram o ataque, tá? E celebraram o mártir. Já o presidente Mahmoud Abbas, ele condenou a morte de civis israelenses e dizendo que o número de mortes nas últimas semanas vai levar a uma maior deterioração da situação. Por quê? Os nossos ouvintes talvez se lembrem que nos últimos programas nós comentamos de vários episódios de violência, com pelo menos 3 deles reivindicados por grupos terroristas, tá? Tanto o Daesh quanto a Jihad Islâmica, que deixaram pelo menos 12 pessoas mortas nas últimas semanas, tá? Além de várias outras feridas. Então, isso é uma questão. Nas últimas semanas, nós tivemos um aumento de casos de violência, tivemos o início do Ramadã, e durante o Ramadã, nós, infelizmente, né, especialmente em Jerusalém, todo ano costumam ter episódios de violência, tanto violência organizada, por exemplo, por grupos radicais, grupos extremistas israelenses, contra as festividades religiosas da população muçulmana em Jerusalém, quanto realizadas por grupos palestinos ou grupos extremistas contra israelenses. Tá? Então, agora eu não lembro se foi ano passado, ano retrasado, né, que, por exemplo, nós tivemos aquela marcha que foi organizada pela torcida organizada mais radical do Beitar Jerusalém, que se auto-intitula a torcida mais racista do mundo. La Família. E que queimaram carros de palestinos, destruíram propriedades, deixaram várias pessoas feridas. Agora não lembro se tivemos vítimas fatais naquele episódio. Então, infelizmente, o período do Ramadã é um período em que nós temos episódios de violência, episódios de tensão e de terrorismo na região. E, então, nós tivemos, repito, nessas últimas semanas, pelo menos 12 pessoas mortas em Israel. E a oposição, liderada pelo Benjamin Netanyahu, né, ele é o líder do maior partido do Knesset, o Likud, que é o partido de direita, e o Netanyahu sempre teve a pauta de segurança pública e de linha dura contra o terrorismo, contra os palestinos, né? Então precisamos fazer um muro para manter esses animais do lado de fora, né? Isso foi uma frase dele, né? Então ele sempre teve essa pauta de segurança, de linha dura, como uma das suas principais características, e nas últimas semanas ele tem criticado o governo Naftali Bennett, falando, olha, esse governo ele não é duro o suficiente em questões de segurança. Esse governo bota os cidadãos israelenses em perigo, porque é um governo que foi formado por um traidor, o cara que foi eleito numa plataforma de direita, mas traiu os eleitores dele para fazer uma coalizão de governo com o centro, com a esquerda e também com os partidos, com árabes. Então ele fala, um governo que tem a lista unida árabe não será um governo unido, né, contra o terrorismo, contra os árabes, contra os palestinos. E ele também afirmou que o governo Naftali Bennett estaria tentando diminuir a presença do termo terrorismo islâmico na sua retórica, já que nas últimas semanas o governo de Israel estava organizando a cúpula do Negev, que a gente até repercutiu no programa passado, né, que reuniu os ministros de Relações Exteriores de Israel, Egito, Bahrein, Marrocos e Emirados Árabes Unidos, e também
o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, como convidado. Então, eles vão organizar essa cúpula aí com os países árabes, muçulmanos, vizinhos nossos. Vamos lembrar que de todos esses países que eu listei, só o Egito, que não normalizou suas relações com Israel durante o governo Netanyahu, justamente, os acordos de Abraão, né, com Netanyahu, e também durante o governo Trump ainda. Então, falando, ele está organizando essa cúpula, então eles não vão falar em terrorismo islâmico, eles vão tentar diminuir a presença do assunto na retórica, no noticiário. Então, temos essa questão da segurança, essa questão que já era um discurso partidário muito forte do Netanyahu em várias eleições e que agora ganha força. Junto com isso, meu caro Matias, o que aconteceu? A parlamentar Idit Silman, do Yamina, o partido de direita do Naftali Bennett, cruzou a bancada. Ela falou, olha, não faço mais parte da coalizão de governo, serei da oposição. Na carta que ela escreveu ao premier, justificando a sua decisão, ela disse que o atual governo está arriscando a identidade judaica do Estado de Israel. Por quê? Segundo ela, o estopim dessa decisão foi que o ministro da Saúde, o Nitzan Horowitz, ele instruiu os hospitais para respeitarem a decisão da Suprema Corte israelense e não impedirem a entrada de alimentos fermentados em hospitais durante a celebração da Pesach, a Páscoa. Tá? Os alimentos fermentados são chamados de chametz, eles não são ingeridos pelos judeus praticantes durante a Páscoa. Durante a Páscoa é aquele pão... Matzah, pão sem fermento. Exatamente. E a corte, na sua decisão, alegou que proibir a entrada desse tipo de alimento seria uma conduta possivelmente discriminatória em relação aos judeus não praticantes ou pessoas de outras religiões. O ministro da Saúde, ele é do Meretz, que é o partido de esquerda e ambientalista de Israel, que eu já chamei aqui algumas vezes que seria o Partido Verde de Israel, embora não seja propriamente o Partido Verde em si. E, então, é um choque dentre essas várias contradições da aliança que foi feita para formar o governo de Israel. Qual era a bandeira dessa aliança que a gente explicou na época? Era tirar Netanyahu do poder. Tá? Vamos nos juntar, tirar o Netanyahu do poder para que ele responda aos processos por corrupção, por tráfico de influência, sem estar no poder e sem possivelmente usar o seu cargo para influenciar as investigações. Então, a aliança ela é feita, ela é chefiada pelo Naftali Bennett, que é do Yamina, de direita, que não era o maior partido da oposição, passa pelo Azul e Branco, de centro-direita, do Benny Gantz, aí passa pelo Israel Beitenu, também de centro-direita, do Avigdor Lieberman, passa pelo Yesh Atid, que é o partido do Yair Lapid, que é a maior bancada do governo, com 17 assentos, que é o atual ministro de Relações Exteriores, naquele acordo de rotatividade no poder. Em meados de 2023, pelo acordo, Yair Lapid que vira o primeiro-ministro. Tá? E também envolve partidos de esquerda, como o Trabalhista e o Meretz, e a Lista Árabe Unida, tá? Que é uma das listas, um dos conjuntos de partidos árabes do Parlamento de Israel. Tem duas, a Lista Árabe Unida e a Lista Conjunta. A Lista Conjunta está na oposição. Tá? Então, é uma frente amplíssima, cuja bandeira era tirar Netanyahu. Porém, ela obviamente teria contradições internas. Então, uma dessas contradições internas fez a parlamentar cruzar a bancada e, então, a coalizão de governo deixa de ter maioria. Deixa de ter maioria por quê? Porque o Knesset tem um número par de assentos. Tem 120. Então, o governo tem 60, a oposição tem 60. Aí vamos ver o que isso significa, tá? Para os nossos ouvintes, mandar um abraço aqui para todos os nossos ouvintes, especialmente de Israel, como o Gil, o Gabriel, que é o nosso querido Felipe Altschuler. O que acontece? Como eu falei, o número de assentos do parlamento é par. Então, ninguém tem maioria nesse momento. Segundo o Naftali Bennett, ele não criticou a deputada Silman, dizendo que, na verdade, ela fez isso porque sofreu uma pressão horrível e bullying por meses de Netanyahu e do Likud, até que ela quebrou e cedeu. Tá? Então, caso mais um parlamentar cruze a bancada, aí sim a gente pode ter uma maioria contra o Naftali Bennett. Mas tudo isso tem uma questão. Primeiro,
O parlamento israelense ele está no recesso de primavera. Ele está em recesso até o dia 8 de maio. Então, nós teremos aí um mês que pode ter negociações, pode ter intrigas, pode ter o jogo político, enfim, não necessariamente significa algo que vai acontecer amanhã. Por outro lado, isso também significa que, né, uma solução talvez demore um pouco para ser efetivada. Ah, mas Felipe, não dá para convocar uma sessão extraordinária antes? Dá, desde que solicitada por pelo menos 25 parlamentares ou pelo presidente, e normalmente presume-se que por uma razão de segurança nacional, que não é exatamente o caso. O mais grave para o governo, né, para o governo Naftali Bennett, seria o início de uma debandada, né, com vários parlamentares, especialmente de direita, descontentes com a coalizão, deixaram o governo com minoria. Mas, ainda assim, vamos lembrar, um voto de desconfiança não é automático, já que a lista conjunta árabe dificilmente vai querer votar do lado do Netanyahu. O Netanyahu, sendo líder da oposição e do partido com maior bancada, o Likud, que tem 29 assentos, ele pode tentar então formar um governo dentro da atual configuração do parlamento. Vamos lembrar, o Netanyahu, ele tem do lado dele os partidos religiosos ortodoxos, né? E a crise ela tem um estopim justamente com questões religiosas, mas ele precisa de pelo menos 6 cadeiras que estão com o governo para, entre aspas, compensar os números da lista conjunta. De todos os partidos que formam o governo, então a maior chance do Netanyahu é seduzir o azul e branco, do Benny Gantz, atual ministro da Defesa, que fez parte do governo Netanyahu anterior, que era aliado do Yair Lapid na penúltima eleição, quando eles romperam, e que também estaria descontente com a atual configuração do governo. Então, se o Netanyahu trouxer o Benny Gantz para o seu lado, mais os partidos religiosos e os dissidentes do Yamina, ele vai ter 62 parlamentares e pode pedir um voto de desconfiança, formar um novo governo sem eleições, tá? E uma maneira dele fazer isso é oferecer ao Benny Gantz justamente o cargo de premier, talvez, né? Um arranjo similar ao que já existe entre o Bennett e o Yair Lapid. Caso o Netanyahu consiga pedir a dissolução do parlamento, mas sem formar uma coalizão viável, aí teremos o quê? Novas eleições, que vão ser a 5ª em menos de 3 anos em Israel. E como nada não possa ficar mais complexo ainda, se nós tivermos dissolução do parlamento e uma nova eleição, quem vira primeiro-ministro é o Yair Lapid, pelo acordo. Quem vira primeiro-ministro interino é o Yair Lapid. Para quê? Para ele justamente falar, olha, eu sou primeiro-ministro, vou aqui fazer campanha, vou aqui ter o meu maior espaço público para disputar as eleições numa posição mais vantajosa. E finalmente tem o último cenário, que é o governo funcionar com minoria até o início de 2023. Em teoria dá para fazer isso, né? Porque o governo não precisaria aprovar novas normas ou leis até precisar votar o novo orçamento, no início de 2023. Então, também tem essa possibilidade. Você tem um parlamento tão travado que não consiga sequer pedir a desconfiança do governo. E claro, a gente tem aí ainda algumas semanas de Ramadã que podem, né, gerar mais episódios de violência. Esses episódios de violência costumam, falando do ponto de vista eleitoral, beneficiar os partidos de direita em Israel, e especialmente o Likud do Netanyahu. Então, são uma série de cálculos, uma série de possibilidades, e talvez entre aspas, né, a geringonça anti-Netanyahu acabe chegando ao fim antes do prazo, né? E como eu disse, se tivermos o voto de desconfiança, quem vira premier é o Yair Lapid. Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem. A semana na história. Abril de 822. Há 1200 anos, o imperador Luís se submetia à penitência pública. Pois é, não sabemos o dia exato, né? Então por isso está em abril, e a gente está aqui, né, são as efemérides da semana, que é o meio de abril. E o que aconteceu? Né? É uma história muito, muito curiosa, muito conhecida, se não me engano,
tem até uma peça, né, baseada nessa história e tal. O Luís o Piedoso era, né, imperador dos francos, o único filho que chegou à vida adulta do Carlos Magno, né, e ele mandou executar, né, o Bernardo, rei dos Lombardos, né, que era sobrinho dele via uma irmã, né, e teria conspirado contra o imperador. Então ele ordenou, né, que o Bernardo fosse cego, fosse cegado intencionalmente, né, com ferro quente, que era uma punição típica romana, e o processo acabou causando a morte do Bernardo. E o Luís o Piedoso, ele, né, bastante católico, bastante cristão, ele, inclusive, a imagem dele, né, como um soldado de Cristo é a capa da antiga edição dos Reis Taumaturgos, do Mark Bloch, um clássico sobre medievalismo e o suposto poder de cura dos reis e tal. E por conta, né, desse episódio, abatido tanto pela culpa quanto também por críticas, né, por basicamente ter mandado executar, né, o seu sobrinho, ele passou por uma penitência pública, né, perante um conselho tanto de religiosos quanto de nobres, para conseguir, né, então, expiar a sua culpa como cristão. Por outro lado, isso também contribuiu para diminuir a autoridade dele, porque nesse processo ele fez basicamente uma confissão pública como cristão, e ele confessou coisas que, assim, que teoricamente um rei não deveria se sentir arrependido, não deveria lamentar, por assim dizer. Então, ele libertou pessoas que ele havia ordenado prender e tudo mais. Então, no fim das contas, é um evento muito simbólico do reinado dele, porque tanto contribuiu para essa imagem dele, né, como Luís o Piedoso, mas também, né, contribuiu para um cenário que vai basicamente desencadear uma série de guerras civis dentre o seu reino pela sua sucessão. E aí nós temos, inclusive, a famosa partição do Império, né, entre Lotário, Pepino e Carlos o Calvo, né, os filhos dele. Que vai gerar a Alsácia e Lorena, né? Exatamente, que vai ser a origem da treta da Alsácia e Lorena. Então vejam, 1200 anos atrás, o rei dos francos, imperador dos romanos, falou: olha, putz, tô me sentindo culpado por ter mandado executar meu sobrinho, vou realizar um ato de penitência pública. Aí, 1100 anos depois, a gente tem Hitler. Vejam, está tudo conectado. É aquele meme das peças de dominó em progressão. Isso, mais ou menos isso. Então, tá aí, tá tudo ligado a Hitler. 16 de abril de 1922, no sábado da semana que vem, completam-se 100 anos da assinatura do Tratado de Rapallo. Pois é, o Tratado de Rapallo foi o tratado de cooperação, né, entre a República de Weimar e a União Soviética. Tá? Ambos os países normalizaram suas relações, tiraram reivindicações territoriais e de reparações um contra o outro, e também iniciaram um processo de cooperação militar. E o Tratado de Rapallo ele é muito curioso, né, porque ele impacta muito o cenário ali do entre guerras. E, do ponto de vista ideológico, ele vai gerar uma série de críticas. Por quê? Qual é a origem do Tratado de Rapallo? Quando nós temos a Primeira Guerra Mundial e a fundação da Liga das Nações no pós-Primeira Guerra, a União Soviética estava excluída por não ser um governo reconhecido pelas potências ocidentais, ser um governo comunista, e a Alemanha não fazia parte por ser um país vencido. Então, União Soviética e a República de Weimar começaram um processo de aproximação nos momentos finais da Guerra Civil Russa, porque ambos estavam isolados no cenário internacional, né? Isso às vezes é chamado de aproximação dos vencidos, né? Não vencidos nesse caso específico aqui, né? O conceito, aproximação dos vencidos. E começa um processo de intensa cooperação. Isso gera um medo nos britânicos, que vai ser, inclusive, uma das origens, né, da defesa britânica da criação da OTAN, né, que é manter os americanos dentro, os russos fora e os alemães para baixo. Eu expliquei isso numa coluna recente sobre a história da OTAN, um tema que os nossos ouvintes às vezes pedem para a gente comentar aqui no podcast também. E os nazistas, né, vão na sua ascensão falar: olha, a República de Weimar está se aproximando da União Soviética, porque eles são comunistas também, eles querem transformar o nosso país em comunismo.
Mas, mesmo depois da ascensão nazista, parte dessa cooperação é mantida, tanto que nós temos, em última instância, o Tratado Ribbentrop-Molotov, né? Porque não que sejam frutos diretos um do outro, mas o Tratado Molotov-Ribbentrop, de partição da Polônia e os territórios do leste, ele segue muito algumas portas abertas, cuja origem está no Tratado de Rapallo e a antiga, inclusive, né, a postura russa e alemã de partição da Polônia, todo esse tipo de coisa. Então, é curioso porque, do ponto de vista, como eu disse, ideológico partidário, ele acaba virando ali um tema de suspeitas e críticas por diversos lados, quando, na verdade, no seu contexto histórico, era uma coisa muito mais simples, né? A aproximação entre dois países, né, que estavam até aquele momento ali excluídos, né, da Liga das Nações. Então, iniciando, né, inclusive, essa cooperação militar que violava o Tratado de Versalhes, né, mas era uma cooperação militar secreta e com um país que não fazia parte da Liga das Nações, então não teria tanto impacto, por assim dizer. Já em 10 de abril de 1972, 50 anos atrás, Estados Unidos e União Soviética assinavam a Convenção sobre as Armas Biológicas. Pois é, né? O nome inteiro é Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e Armazenamento das Armas Bacteriológicas, Biológicas ou Tóxicas e sobre sua destruição. Pois é, Convenção sobre Armas Biológicas, fica mais fácil. Atualmente temos 183 estados parte, né? Lembrando que, nesse caso, né, os Estados Unidos podem falar, não, mas espera aí, a União Soviética, os Estados Unidos tinham armas biológicas, desenvolveram armas biológicas, né? Nós temos vários acordos complementares, mas, teoricamente, né, desde então, né, nenhum estado reconhece o uso de armas biológicas numa guerra como legítimo e não desenvolve armas biológicas. Então, os programas de armas biológicas teriam, né, ficado paralisados nesse tempo. Então, mas ainda tem os laboratórios lá com varíola, com não sei o quê. Sim, com antrax e tal, mas teoricamente teriam sido paralisados. E, claro, armas biológicas, e a gente falou bastante disso aqui 2 anos atrás, no início da pandemia, quando tinham todas aquelas discussões sobre a origem da pandemia, algumas até mais teorias da conspiração, outras discussões válidas, que arma biológica é uma coisa muito fácil de você disfarçar como outro tipo de pesquisa. Ou então ter um processo derivado, né? Você tem um uso duplo. Então, tô pesquisando aqui como funciona essa bactéria. Agora, se ela pode virar uma arma ou não, aí são outros 500. Né? Mas está aí um marco da questão de você frear a corrida armamentista durante a Guerra Fria.